Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saudade, primeiramente. Desculpem estar gravando, enviando esse áudio de maneira assíncrona, né? Porque eu tive um imprevisto com a minha internet, então vou ter que gravar e fazer o vídeo, editar o vídeo no YouTube para mandar para vocês, porque não tá funcionando. Assim, eu tentei ontem e não deu certo, liguei para essas coisas todas de técnico e eles vão demorar um pouquinho para resolver. Então, tô gravando aqui e depois vou editar lá no YouTube. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo, na verdade, primeiro para ter um contato mais próximo com vocês, porque eu acredito que a nossa disciplina de metodologia da pesquisa científica, ela é um pouco teórica, mas ao mesmo tempo esse princípio, o começo lá da pulguinha atrás da orelha, que eu falei para vocês, ele é um pouco mais pessoal, assim, né? Ele parte, talvez, às vezes até de questões mais pessoais do que a nível de pesquisa, né? De ciência, vamos dizer assim. Então, a gente pode ver lá para quem já participou, né? Na atividade 1.1, que parte realmente do locus de trabalho de vocês, das investigações que vocês sempre quiseram fazer e de histórias vividas, e acho que isso é muito importante, assim, para significar mesmo, para ser uma pesquisa de significado, não só um artigo para passar na disciplina ou para terminar o curso, né? Um trabalho de conclusão de curso que realmente faça sentido para vocês. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para estar um pouco mais perto e falar um pouquinho mais da organização dessa disciplina. Bom, a gente vai ter aí algumas unidades, acho que vocês já viram. A gente está na unidade 1 e essa unidade 1 é literalmente uma unidade para a gente decidir o tema da pesquisa. Eu vou mostrar para vocês um arquivo que eu fiz de organização, para vocês verem certinho como é que a gente tá, qual que é o panorama aí dos temas amplos. O que acontece? Muitas pessoas ficaram com dúvida em dividir os temas no sentido de parecer que se eu quero falar sobre musicalização infantil e o meu colega também, a gente é obrigado a fazer uma dupla. Jamais isso acontece. Nem passou pela minha cabeça isso. A gente tem a opção de fazer em grupos e a gente tem a opção de fazer individual. Acredito que das duas maneiras a gente aprende de alguma forma. Fazer em grupo significa que você vai ter que se desdobrar com outra pessoa, se organizar talvez um pouco mais até para entregar um pedacinho, um trechinho e mandar para outra pessoa, ou então fazer um arquivo no Drive, que é o que eu sempre indico, fazer um Word do Drive, né? Abrir um Word no Drive e aí todo mundo pode editar em tempo real, sem você precisar enviar por e-mail ou ter o compromisso de não consegui sentar um minutinho nesse dia que eu combinei e aí a outra pessoa não consegue fazer porque não recebeu o e-mail e tal. Gente, olha a pessoa intrusa. Né, Léo? Dá um oi pra todo mundo. Aqui, ó. Dá um oi. Esse é o Léo, gente. Então é mais ou menos isso, assim. Com licença. Com licença. Né? Vai pra baixo. Desculpem. E aí é mais ou menos isso, assim. Então não precisam se preocupar em fazer em grupo, né? Por mais que os temas se conversem. Vocês vão ver que eu reservei grandes áreas, assim. Eu pensei, olhei todos os temas que vocês escreveram por enquanto lá no nosso fórum. E aí eu separei por grandes áreas. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente, tá bom? Vou me deixar aqui de cantinho e vou mostrar para vocês. Ai, gente, esse é o programa. Enfim. Bom, temos aqui, ó. Essas são as pessoas inadimplentes. Brincadeira. São os colegas que ainda não participaram por motivos pessoais e eu tô esperando vocês para participar, porque eu acho que a gente precisa urgente reservar esses temas para que comecemos a debruçar sobre eles, né? Porque isso dá um tempo e escrita é um negócio que se não tiver organização, gente, vai para as cucuia. Não dá, assim, não dá mesmo, não dá tempo de entregar, não vai dar tempo de avaliar. É muito importante que vocês sigam certinho para que eu possa me encontrar com os futuros orientadores
e expor o tema, ver quais materiais eles indicam desde já, ou para que eles possam ir se preparando também para os encontros de orientação que acontecerão no primeiro semestre de 2019, tá bom? Então, eu separei em 3 grandes áreas o que vocês me trouxeram até agora. A gente tem a área de educação musical e cultura, que aí a gente teria o Henrique com cultura popular e educação musical, o Wagner, o Adilson e a Elaine com musicalização para idosos, que inclusive achei sensacional este tema. O Arlen, deixa eu só dar um negocinho aqui. O Arlen com contribuições da educação musical para crianças, participantes, né, de projetos de assistência social, como o CCA. A Suelen e elas com a importância do folclore e sua aplicação na educação musical escolar. E o Israel com metodologias ativas de educação musical. A gente ainda está definindo o foco, eu estou conversando um pouco com ele por WhatsApp e de maneira mais particular, assim, porque ele estava com muita dúvida, mas ele ainda não participou, não colocou as ideias dele no fórum, que eu já pedi para ele fazer. Então, em breve, eu acho que vai estar lá compartilhando com vocês. Aí a gente tem uma outra grande área, que são os jogos e brincadeiras musicais, que a gente tem a Patrícia com a utilização de jogos e brincadeiras musicais como recurso nas aulas do Fundamental 1, e a importância, vou aumentar aqui, no desenvolvimento infantil, educacional ou infantil? Acho que educacional. Das crianças, não deixa de ser infantil, né? A Viviane e a Juscelene com cantigas e brincadeiras populares na educação infantil e algo de criação, né? Que eu acho que elas queriam trabalhar. Na verdade, acredito que a Juscelene falou sobre criação e aí vocês vão ter que ver qual que é o ponto em comum disso tudo. Acho que dá para fazer tranquilamente. O Maicon com a utilização de jogos e brincadeiras no ensino de instrumentos musicais voltados para o método Suzuki. E de escutativa, que é a nossa terceira grande área por enquanto, a Lilian com concerto didático, uma abordagem para o desenvolvimento escutativa, ou concerto didático, uma prática que leva à transformação social. Eu, Mariana, opto pelo primeiro, porque falar de transformação social você inclui outras coisas, assim. A sociologia, ela é uma área, não é complicada, nem... Não sei, eu acho que é complexa no sentido de a gente não ter muito domínio para falar, pelo menos eu não tenho, de onde eu parto, não tenho domínio para falar. E acredito que às vezes a gente confunde um pouco com essa coisa do assistencialismo. Então, a todo momento no artigo você teria que ficar explicando o porquê ou justificando por que isso não é assistencialismo, e sim transformação social, enfim. Eu acho que você pode abordar isso, mas dentro do desenvolvimento de escutativa, sabe? Você pode falar um tópico sobre isso. Isso a Lilian e o Rodrigo, né? E a Dani vai fazer as contribuições da escutativa para aproximar as crianças da música erudita, o que é muito legal. Eu acho que o concerto didático, esse primeiro, não sei, ou talvez o da Dani, ou vocês três, né? Vocês poderiam fazer algo em torno de mapear um pouco dos projetos que acontecem, né? De concertos didáticos, acho que cabe mais ainda, da Lilian e Rodrigo mapearem quais são os tipos de concertos didáticos ou até mesmo orquestras, quais orquestras fazem isso, onde a gente encontra no Brasil. Eu acredito que seja muito legal, assim, ter um mapeamento, porque a gente não tem. A gente literalmente não tem. O que a gente encontra são projetos soltos e que conta, né, com essa coisa dos concertos didáticos, com formação de professores, como é o caso do Descubra Orquestra da USESP, mas seria muito legal um mapeamento sobre concertos didáticos que acontecem no Brasil, ou funilar na região sudeste, que já está de bom tamanho, né, para conseguir mapear, dar pano para manga. Então, seria super legal. Eu sempre fiquei pensando neste tema como uma coisa assim, bacana de se pesquisar, sabe? Que não tem mesmo na educação musical. São esses, por enquanto. Então, a gente tem esses 3 grandes temas de educação musical e cultura, jogos e brincadeiras e escutativa. Todos muito bacanas. E aí, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, o que é muito importante a partir de agora. Ter um tema não significa que temos um título.
tá? O título é a última coisa do trabalho. O título e o resumo são as últimas coisas que a gente escreve num artigo científico. O que a gente precisa neste momento é garantir o tema para depois afunilar, que é este o próximo trabalho de quem conseguiu aí saber fazer um pouquinho das discussões no fórum e também decidir o tema da pesquisa. Vocês vão precisar encontrar a bendita da pulguinha. Aquela pulguinha, ela pode estar no meio de um campo, entenderam? Que é o tema. E aí vocês têm que encontrar onde exatamente ela está. O que exatamente de concertos didáticos, por exemplo, eu quero estudar? É esse mapeamento? Então aqui eu já funilei. É um mapeamento de educação musical a nível de concertos didáticos que acontecem, sei lá, na região sudeste, ou que acontecem no Brasil. Mas só a ideia de trazer um mapeamento, vocês entendem que já é algo que dá uma funilada? Porque eu posso falar 50 mil coisas sobre concerto didático. Eu posso falar 50 mil coisas de jogos e brincadeiras musicais na educação infantil. Mas para um artigo e para um trabalho específico de conclusão de curso, o que eu consigo abarcar? Qual que é a pulguinha que eu vou tratar e é com aquela que eu vou mexer? Eu não vou mexer com o resto. Porque aí no meio do caminho também te dá uma coceirinha e uma vontade de sair correndo para pesquisar outras coisas, assim, você começa a se interessar por muita coisa. Neste momento a gente vai tentar ter o foco de fazer esse caminho um pouco mais direcionado, um pouco mais aqui, minha gente, código 007. Bom, temos aqui o fórum. Quem não participou, por favor, gente, participem, por favor. Se está disponível até o dia 7 de setembro, não deixem para a última hora, assim, porque este fórum, ele vai possibilitar que vocês façam a atividade 1.2, que é muito importante. Nela, o que é mais importante agora, entrem nessa atividade, façam o download deste modelo que eu escrevi para vocês. E já vai preenchendo, quem sabe, eu vou colocar essa planilha, inclusive, vou mandar para vocês o link também. E aí já vai preenchendo com os nomes, de tudo certinho. E nela, ó, preencher a capa, então, alterando os escritos em cor vermelha. Coloquem o título, que pode ser relacionado ao tema, mas já pensando naquela pulguinha que eu falei. Não é no campo aberto, é na pulguinha, tá bom? Salvem o arquivo e enviem aqui na atividade. Bom, muito simples, né, gente? Essa 1.2 aqui, essa atividade é muito simples. Por quê? Geralmente o que demora muito é a gente encontrar os grupos, definir tema e tal. Mas pensar nesse título também vai te dar essa outra visão de que agora o próximo passo é começar a pesquisar o que se tem em relação a esta pulguinha. Não tão em relação só ao tema, mas o que tem em relação a esta pulga que vocês têm que achar. Então já comecem a fazer isso, porque às vezes isso é o que demanda, às vezes não, eu acho que é o que demanda mais tempo. A gente sair lendo tudo quanto é coisa, a gente fazer um catadão, fazer ficha catalográfica, de você anotar referência, colocar às vezes um trecho daquele autor que te chamou muita atenção sobre esse assunto que você vai falar. Então tudo isso vai dar um trabalhão, tá? Por isso que eu até deixei essa unidade bem mais tranquilinha, que é para vocês se adequarem, se habituarem.